Olá, amigos! A Segunda Guerra Mundial é uma das maiores e mais ferozes guerras do mundo. E se você adora história, provavelmente já aprendeu um pouco sobre os eventos mais importantes. Neste vídeo, vamos pular as coisas que você já sabe e focar nas coisas que poucas pessoas sabem. Ok, vamos começar agora. Em setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia e a Segunda Guerra Mundial começou. Diante de uma potencial invasão alemã, os franceses estavam bem preparados. De armas à construção de uma série de fortificações ao longo da fronteira com a Alemanha, conhecidas como Linha Maginot. No entanto, em pouco mais de 6 semanas, o exército francês foi derrotado e forçado a se render. Ao contrário do que muitos pensam, o exército alemão não possuía um sistema de armas mais moderno, mas, ao contrário, a indústria de armamentos francesa era mais desenvolvida na época. Especificamente, a França possui 10.700 canhões, 3.254 tanques, enquanto a Alemanha possui 7.378 canhões e 2.439 tanques. Além disso, a maioria dos tanques franceses é maior, melhor armada e blindada do que os tanques alemães. É uma verdade que os franceses não querem admitir cada vez que a repetem. O exército francês perdeu não por causa de números ou armas, mas por causa de táticas. A Alemanha usa a estratégia Blitzkrieg, o que significa simplesmente rebater rapidamente e ganhar rapidamente. Especificamente, os alemães concentraram sua força esmagadora para atacar as posições-chave do inimigo, fazendo com que fossem rapidamente aniquilados ou rendidos. Depois disso, a Alemanha continuará concentrando forças para atacar outras áreas e destruir cada parte. O elemento mais importante da Blitzkrieg é a desorientação rápida para evitar que o inimigo se reorganize e contra-ataque. O risco é, quando o exército se concentra em um ponto, ele fará com que a retaguarda tenha uma abertura, podendo cair em uma posição de pinça, circundando ou cortando a linha de abastecimento. O Reino Unido é um dos países com grandes contribuições para a vitória da Europa e de todo o mundo, antes da expansão do fascismo. Para alcançar a vitória, eles mobilizaram todos os recursos nacionais para produzir armas e meios de guerra. No total, eram mais de 15 navios de guerra, 7 porta-aviões, 66 cruzadores, 164 destroyers e 66 submarinos. A Marinha Real se tornou a marinha mais forte na Segunda Guerra Mundial. Além disso, eles também produziram um número sem precedentes de aeronaves, principalmente bombardeiros, em 132.500. No entanto, a Grã-Bretanha teve que pedir dinheiro emprestado aos Estados Unidos e Canadá para fabricar tudo para a guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, eles deviam cerca de US$ 5,5 bilhões, ou cerca de 35 bilhões de libras esterlinas em 2006. A última vez que essas dívidas foram pagas. Essa dívida fez com que a Grã-Bretanha perdesse muitas colônias mais tarde, porque a Grã-Bretanha não tinha recursos financeiros para manter. Se não fosse pela grande determinação e trocas dos britânicos, o mundo agora poderia ser alemão. Durante a Segunda Guerra Mundial, a maioria das cidades e vilas da Europa corta a energia à noite para evitar a detecção e o bombardeio do inimigo. No entanto, as posições de corte de energia ainda estavam bombardeadas como de costume. Houve apenas uma área que evitou a chuva de bombas, a Suíça, que foi neutra durante a guerra. Na Suíça, eles acenderam as luzes para que os aliados não jogassem bombas nos lugares errados. E os espertos alemães aproveitaram para ajudar a cidade Konst, localizada perto da fronteira com a Suíça, a não ser bombardeada. Eles também deixaram as luzes acesas à noite e os aliados pensaram que era a Suíça, então eles erraram o alvo, toda vez que sobrevoaram. Naquela época, a cidade de Konst também era um importante local de produção de armas para a Alemanha nazista. Graças a isso, os alemães conseguiram proteger uma área importante e ajudar as pessoas a escapar da chuva de bombas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Noruega foi o único local a ter uma fábrica de produção de água pesada, um ingrediente-chave para a produção de bombas atômicas. Em abril de 1940, foi ocupada pelos alemães, e usaria a matéria-prima da usina para fazer a bomba atômica. Por causa de sua importância, os alemães estabeleceram postos fortemente protegidos com metralhadoras, campos minados e cercas de arame farpado. A única maneira de chegar à fábrica é por uma ponte pêncil sobre o barranco, onde as luzes e as densas sentinelas a tornam quase inexpugnável. Se a Alemanha nazista produzisse uma bomba atômica, o mundo seria engolfado pela morte. Então, depois de várias vezes as forças aliadas britânicas tentaram atacar bombardeando a fábrica, mas não funcionou, pois a linha de produção estava localizada sob 6 andares de concreto. Em seguida, os noruegueses se aventuraram a subir o penhasco, o que os alemães não achavam possível.
Eles se aproximaram da usina através de um túnel e colocaram uma bomba relógio 20 minutos depois de partirem. Bonn, um centro de pesquisa alemão, foi seriamente danificado e levou meio ano para ser restaurado. Mas então, a sabotagem sucessiva tornou os alemães incapazes de completar seu objetivo de criar armas destrutivas. Na Batalha de Stalingrado em 1942, o Exército Vermelho Soviético obteve uma vitória retumbante sobre os alemães. E criou um grande ponto de inflexão na situação da Segunda Guerra Mundial. Esta é considerada a batalha mais sangrenta da história da guerra, com mais de 2 milhões de baixas em ambos os lados, dos quais a União Soviética representou 1,8 milhões de pessoas. Para imaginar o quão grande é esse número, vamos dar uma olhada no número de tropas britânicas, o número de tropas francesas e o número de tropas americanas mortas na Guerra Mundial II. Same os três países. Este país ainda não iguala o número de baixas soviéticas na Batalha de Stalingrado. Durante a guerra, a União Soviética também foi o país com o maior número de vítimas, com cerca de 8,8 a 10,7 milhões de soldados. Incluindo civis, o número de mortos poderia chegar a 24 milhões de pessoas, cerca de 15% da população da União Soviética na época. A Segunda Guerra Mundial terminou completamente em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses se renderam repentinamente aos aliados a bordo do USS Missouri. Enquanto a maioria acredita que os japoneses decidiram se render incondicionalmente por causa dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Mas a bomba nuclear, esse não é o motivo mais importante. As armas nucleares não foram militares decisivas, os japoneses ainda estavam prontos para lutar depois desse evento. No entanto, quando a União Soviética começou a declarar guerra ao Japão, eles começaram a entrar em pânico. Uma América foi o suficiente para cansar o Japão, agora adicione a poderosa União Soviética para entrar na guerra, o resultado foi determinado. Portanto, o Japão decidiu se render para reduzir perdas e baixas. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achar interessante e útil, dê um like e inscreva-se no canal para nos apoiar. Tchau e nos vemos novamente.